Olá, boa noite a todos. Boa noite para quem está entrando. Pessoal entrando aqui na nossa live, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Tudo de bom? Prazer. Meu nome é Luiz Felipe, presidente do Conselho Científico da Abrata. Vou fazer a moderação hoje aqui dessa live super especial. Muito bom. Pessoal aqui já fazendo a sua participação, já temos aí 70 e poucas pessoas, que legal. Logo aqui já entram conosco a doutora Alexandrina, a doutora Aline. Vamos verificar aqui. Aqui, doutora. Vamos ver, já estou enviando a solicitação para ela. Doutora Aline, boa noite. Oi, Luiz, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Contigo? Tudo ótimo também. Aguardemos aqui também a professora Alexandrina. Deixa eu só ver se eu também consigo adicioná-la. Alexandrina. Com toda uma técnica aqui, né, para a gente fazer. Vamos lá. Vamos ver se é esse Instagram dela aqui. Hoje, como eu estava dizendo, a gente comemora, então, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Logo a gente... Pronto, todos em casa já. Muito bom. Boa noite, Alexandrina, como vai? Boa noite, Luiz. Boa noite, Aline, tudo bem? E a todos que estão aí alertas à nossa live de hoje. É isso aí. Hoje é um dia muito especial. Bom, para me apresentar, meu nome é Luiz Felipe Costa, sou médico psiquiatra, presidente do Conselho Científico da Abrata, e agradeço muito o convite que foi feito pela Abrata para fazer a moderação desta live. Hoje conosco aqui duas profissionais de renome, muito especiais, colegas queridas, além do currículo em si. Temos aqui a professora Alexandrina Meleiro, ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo, membro também, vice-presidente do Conselho Científico aqui da Abrata, e participa também, já participou até 2020, como diretora científica da Associação Brasileira de Estudos de Prevenção ao Suicídio. E temos também a doutora Aline Valente Chaves, ela é médica psiquiatra também, assim como eu, e faz parte, como membro do Conselho Científico, a doutora Aline, ela que é a dona dos psicoeducacionais, dos nossos encontros aqui, ela que bola toda essa parte aqui conosco, viu? Então, temos pessoas aqui especialíssimas conosco. Bom, para fazer uma breve introdução, né? O Dia Mundial... Bom, posso dizer que você também é especial, você é o nosso presidente do Conselho Científico da Abrata, uma pessoa ímpar, com brilhantismo, tem levado à frente a presidência da Abrata, com destaque no trabalho que você faz no Hospital Sepaco, no seu consultório, e várias outras coisas que você tem feito. Então, nós estamos com 3 feras, né? Tá bom, agradeço muitíssimo, viu? Vindo de pessoas super especiais como vocês. Muito obrigado, Alexandre. E é uma honra estar aqui mesmo, de fato. Mas esse dia, vamos dizer, ele é celebrado mundialmente, né? Como o próprio nome diz, né? Foi na verdade, uma iniciativa da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar, junto com a Fundação Internacional de Transtorno Bipolar e a Rede Asiática de Transtorno Bipolar, foram eles que tiveram essa iniciativa de criação no Dia Mundial. Além disso, tem uma particularidade, assim como a doutora Aline me lembrou ontem, afinal de contas, esse dia 30 agora, marca o aniversário de Vincent van Gogh. Foi um pintor que trabalhou na parte impressionista, e, claro que a gente não tem isso confirmado, mas por indicações póstumas, muito possivelmente ele tenha sido um portador também de transtorno bipolar. Né? E ainda assim é importante, a gente vai falar muito sobre isso, e ainda assim foi uma pessoa fantástica, né? Muito criativa, desenvolveu a sua arte, reconhecida até hoje. Muito bem, então eu acho que o Dia Mundial do Transtorno Bipolar é uma oportunidade
Essa iniciativa que ela traz é isso, é uma oportunidade para que as pessoas possam refletir a respeito das conexões, né, que a gente pode fazer nessa rede grande de pessoas internacionalmente. É uma forma da gente também reagir no sentido de lembrar do direito dos pacientes, da questão da luta contra o estigma, que é importantíssimo, a gente vai falar hoje aqui também. Enfim, uma forma também da gente de criar iniciativas, de criar projetos novos, inclusive de pesquisa a partir disso, e a conscientização da população em geral. Não é? A gente sabe que essa pandemia tem sido, de fato, acho que um desafio imenso para todos nós, ainda mais para quem tem transtorno bipolar. Eu acho que depois queria ouvir de vocês, mas acho que é um desafio no sentido também de de ter uma atenção muito plena em relação principalmente aos hábitos, né, que são muitas vezes, quando eles começam a haver uma disrupção de hábitos, começa a haver gatilho, né, para novas fases, etc. Bom, vou abrir esse debate aqui com essas duas queridas. Antes de você abrir, eu só queria acrescentar, porque a Neila colocou e eu li aí, de que os 3 são voluntários. Nós somos em 10 no Conselho Científico, todos voluntários na Abrata. Estamos aqui nessa live voluntariamente, com muito prazer, com muita alegria. Não é isso, Aline? Sim, sim. Com muito amor, né? Isso é muito importante, isso é o compliance da Abrata, é isso aí. Exatamente. Numa época, né, onde todo mundo já está bastante conturbado com todos os noticiários, né? Lembrar que tem pessoas como nós, né, todos da Abrata, né? A Abrata ela só tem um funcionário contratado, que é da contabilidade, os demais todos são voluntários. Quase 200 pessoas trabalham para manter a Abrata. A Abrata tem 21 anos de história, já é maior de idade, já é responsável. Aliás, sempre foi, por tudo que faz, mas agora com a maioridade plena, ela atinge maior responsabilidade. As pessoas que desejarem podem consultar a nossa rede social no Instagram, no Facebook e no site, onde vai encontrar informações de qualidade, porque o Conselho Científico, composto por 2 psicólogas e 8 psiquiatras, está lá para manter a qualidade do material. Pronto. Falei. Perfeitamente. Então vamos abrir os debates aí. Vamos lá. Alexandrina, fica à vontade. Vocês, a Aline também, se vocês quiserem começar falando um pouquinho. Eu vou começar a falar, pegando o gancho que você falou do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? Que eu acho que cada um de nós que está como voluntário da Abrata veio para fazer um coro, né? Para chamar a atenção. O 30 de março é chamar a atenção. Chamar a atenção de quê? De um transtorno. Um transtorno que chama-se transtorno bipolar, que tem muito impacto na sociedade, que não é muito conhecido e a gente precisa levar esse conhecimento para a sociedade. Né? Quando eu vim para a Abrata, foi meu grande objetivo. Quando a gente estava dentro de hospital só com médicos, a gente tinha as informações ali limitadas. Eu pensava, gente, isso tem que ir para a sociedade, isso tem que ir para o mundo. As pessoas têm que saber o que é o transtorno bipolar, porque elas precisam saber se cuidar. E justamente isso, quando a gente fala precisa saber o que é o transtorno bipolar, a gente vem falar do estigma que tem as doenças mentais. E eu gosto de frisar que este ano de 2021 foi tema no exame do Enem, que pegou uma população enorme de adolescentes, o tema do estigma contra a doença mental. E para a nossa grandeza, né, um dos textos, eram 3 textos que estavam ali para o aluno nortear sua redação no Enem. Um dos textos era de autoria da Abrata, do nosso Conselho Científico, que rodou todos os jovens que prestaram o Enem. Então, para ver a importância não só deste Dia Mundial do Transtorno Bipolar, para que as pessoas possam reduzir o estigma. E como é que a gente reduz o estigma? Com conhecimento. Sabendo o que é. É só assim. E através dessa live que a gente pretende que todo mundo possa adquirir um pouquinho de conhecimento. Claro que em 1 hora é impossível. Por isso que no começo eu já sugeri que vocês procurem nossa rede social. Vai ter uma infinidade. Esqueci do YouTube, que tem
muitos vídeos gravados por nós três e pelos outros 7 colegas que compõem o grupo, que pode ter informação. Mas o que é estigma, né? Estigma é uma marca que um grupo social faz para o outro. Então, nós podemos ter estigma de coisas visíveis. Pode ser cor da pele, pode ser a raça, pode ser por um defeito na face, um defeito em alguma parte do corpo, mas tem o estigma daquilo que a gente não vê. E entre as coisas que não está tão claro que a gente vê de imediatamente está a doença mental. Eu posso olhar para o Luiz e falar, poxa, mas que rapaz jovem, bonito, faz parte da Brata. Mas se eu chegar mais perto, conviver com ele no dia a dia, eu posso perceber que ele tem um parafusinho a menos. E aí eu posso ter estigma. Não, para o Luiz eu não encaminho. Não, dá a impressão de que ele não tem as coisas no lugar. Estou brincando com o Luiz, porque na verdade a bipolar aqui sou eu, né? Mas assim, só para dizer que às vezes a aparência engana. E muitas vezes, quando a gente tem o estigma, nós temos que olhar o contexto. Eu sempre brinco em todas as coisas que eu falo, que um louco tratado, ele é normal. Então, aqui nós estamos para quebrar vários estigmas. O estigma de ter a doença, o estigma de aceitar, procurar ajuda, um tratamento com um profissional adequado, fazer esse tratamento proposto por esse profissional de competência e aceitar as intercorrências que o transtorno bipolar causa. Se nós fizermos isso, nós já vamos estar quase que 90% do caminho andado. E, para isso, é importante uma coisa, eu perceber que eu estou diferente, eu perceber que meu filho está diferente, perceber que minha mãe, que alguém na família, que algum colega no trabalho, que alguém. Principalmente nessa época de pandemia, as pessoas estão diferentes. Será que é o diferente próprio desse isolamento, desse confinamento, dessa carga de trabalho que está todo mundo a mais? Ou será que, de fato, ele precisa de uma ajuda médica? E tudo isso a gente precisa fazer um diferencial. E para fazer o diferencial, nada melhor do que um bom profissional. Não é assim, doutora Aline? Sim, sim. Mas aí vem a pergunta, e o que é esse danado de transtorno bipolar? Né? O que é? Eu deixei para você responder. O transtorno bipolar é uma doença do cérebro complexa, né? Um transtorno psiquiátrico complexo, que, na verdade, traz alterações do cérebro em áreas específicas, como a área do humor, a área do pensamento, a área da energia, a área da cognição e da impulsividade. É uma doença que tem carga genética, nós sabemos disso, e que é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O mais importante é saber que tem tratamento. É uma doença cíclica, ou seja, nós temos o transtorno bipolar tipo 1, nós temos o transtorno bipolar tipo 2, a gente tem a ciclotimia. Então, esse espectro da doença, nós podemos dizer que a prevalência é uma variabilidade de 3,3% a 8,3% da população mundial, que é acometido com a doença, né? E aí a gente pode falar um pouco mais de que tipos desse de transtorno bipolar, né? Que é o tipo 1, que é aquele que se caracteriza hoje por mania, segundo o DSM-5. A gente não precisa mais falar que precisa de depressão para dizer que um paciente tem um transtorno comum. Somente tendo mania a gente já pode fechar o diagnóstico. O bipolar tipo 2, o que vem a ser o bipolar tipo 2? Que é a questão maior e mais difícil de se enxergar, né? Que é aquele paciente que tem fases da vida onde ele pode ter hipomania, em fases da vida que ele pode ter a depressão. E ambos, tanto o TAB tipo 1 quanto o transtorno bipolar tipo 2, eles também podem se apresentar como estados mistos, que é a mistura, que eu digo que é a coisa mais complexa, que é a mistura desses dois polos, né? O que é que você acha, Luiz? Quer colocar mais alguma coisa? Pois é, já fazendo a ponte aqui, inclusive veio uma pergunta, por que ainda existe tanta dificuldade no diagnóstico? Exatamente o que nós estamos falando, né? Veja, o que eu poderia fazer de ponte é o seguinte,
é uma doença que, se a gente for pensar nos casos de depressão, de cada 100 pessoas que têm depressão, praticamente metade dos casos são bipolares, né? A conversão diagnóstica, o tempo médio que se espera na literatura, é em torno de 10 a 12 anos. Quer dizer, se fosse realmente, né, como a Aline disse, eu acho que nos casos onde realmente a fenomenologia ela é muito clara, né, quer dizer, o quadro é muito grave, o diagnóstico, na verdade, ele não é impreciso. Eu acho que ele é muito preciso, ao contrário. É muito fácil de ser feito. Agora, nos casos onde o indivíduo confunde a hipomania, ou os estados eufóricos mais, vamos dizer, menos graves ou mais leves, né, com uma sensação só de bem-estar, ou de que está ficando workaholic, de que produz mais, ou que está mais criativo, isso é um perigo mesmo, né, porque pode passar desapercebido. É muito difícil, cá entre nós, depois eu queria ouvir de vocês, mas eu, pelo menos, é dificílimo receber pacientes que estejam em fase de hipomania a primeira vez no consultório. Eles não procuram a gente quando estão assim, eles procuram quando estão para baixo, quando estão depressivos, não é verdade? O que vocês acham? Também é uma situação bastante comum, ou quando estão bem depressivos, ou quando está muito eufórico que a família leva. Né? E como a Aline falou, o tipo 2 é o tipo mais difícil. Grande parte das pessoas com transtorno bipolar cursa a maior parte do tempo com depressão. Muitas vezes, os primeiros episódios são de depressões. Então, tem depressão, melhora, tem depressão, melhora. Depois de um tempo, tem uma hipomania que, como vocês dois frisaram muito bem, muitas vezes não é identificada nem pela família, nem pelo paciente e muitas vezes nem pelo médico que está acompanhando. Porque passa como não, ele melhorou demais, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, e na verdade já são indícios de hipomania. O médico tem que estar muito alerta, ver se não tem genética familiar, que isso é um grande indicativo, se não tem o pai, a mãe, um tio, um avô, alguém familiar que tenha transtorno bipolar ou mesmo depressão, para que a gente possa nortear. Se nós fizermos uma anamnese bem apurada, anamnese para quem não é da área médica, quer dizer, uma história do paciente, de tudo que ele vem passando, muitas vezes eles falam dos episódios depressivos, mas esquecem a hipomania e às vezes até a mania, porque ele se sentiu tão bem que aquilo não é doença. Por isso, né, vai dizer, muxa, mas demora 10 a 12 anos. Doutor Luiz, você me desanimou deixando assim, achar que vão levar tanto tempo para... Mas não é. Se for num bom médico, com capacidade, com essa habilidade de apurar as coisas finas, às vezes até, não digo na primeira consulta, porque a gente aguarda um pouquinho a evolução do paciente, mas a gente já começa a dizer, olha, tudo sugere que você tem um transtorno bipolar. E como é que a gente faz isso? Cada vez mais cedo está se fazendo diagnóstico de transtorno bipolar. Por quê? Ele começa na juventude e cada vez está mais retrocedendo. Às vezes já com 12 anos, 10 anos, 14 anos, a gente já começa a ver episódios de depressão. E se a pessoa não for informada, não tiver bem, ela fizer uso de substâncias psicoativas, facilmente ela vai piorar a depressão ou entrar num quadro de hipomania ou de mania, dependendo do tipo de substância. Então, aqui fica um grande alerta, e eu já vou passar a palavra já para a Aline, de que, por exemplo, se nós temos, vamos dizer, traços genéticos na família, de que temos transtorno bipolar ou depressão, o abuso de substâncias para os jovens não é interessante. Então, é importante que a gente alerte aos jovens, à família, aos professores e aos médicos, de um modo geral, que o uso de substância psicoativa jovem pode precipitar aquilo que a genética talvez deixasse quietinha. Não é isso, Aline? Sim. E uma coisa muito importante é que, na verdade, como é uma doença que começa em jovens, principalmente, né? Ou seja, vai dos 10 aos 30 anos, com pico entre 15 e 19 anos de idade, imagina que é na formação da personalidade, que é na formação do indivíduo, onde ele vai fazer escolhas, onde ele vai procurar ser uma profissão para ele, onde ele está namorando, ele vai ter relações sociais, ele está se inserindo no mundo e ele está buscando, né, qual vai ser o caminho dele. Agora, imagina esse jovem
com a doença bipolar ativa, né? Isso traz grande impacto lá no futuro dele. E outra coisa importante, que quando a gente pega no consultório principalmente, que a maioria dos jovens, na verdade, vem com estados mistos. Não é mais nem hipomania, nem mania, é estados mistos. Porque como a apresentação inicial foi depressão, na grande maioria, o que acontece? Lá vem aquela história que todos nós especialistas já sabemos. O uso do antidepressivo sem estabilizador de humor, na verdade ainda nem tem o diagnóstico de transtorno bipolar. O uso de antidepressivo que faz com que a doença, num primeiro momento, pode ter até uma resposta, né, de ação antidepressiva e depois começa a mudar o comportamento. Então, esse jovem que já vai confundir com a própria juventude, começa a ficar mais irritado, começa a ficar mais agressivo com o familiar, né? Fica mais quieto dentro do quarto, não querendo sair, começa a ter perda de rendimento escolar, né? Ou na faculdade onde ele estiver inserido, ele começa a ter perdas, ele começa a se isolar do mundo, ele começa a ter pensamentos de morte, que muitas vezes não é compartilhado com ninguém, né? Quando vem na consulta que a gente vai devagarinho, aí a gente vê que eles titubeiam na hora de falar, né? Mas na hora a gente já pega, diz, olha, ele tem pensamento suicida, porque muitos dos pacientes em estados mistos se apresentam com sintomas, pensamentos de morte, né? Que vai do pensamento até a tentativa, na verdade, né? E muitos, infelizmente, chegam ao suicídio, né? Então, é uma doença que precisa de alerta mundial. É uma doença que é uma das que está entre as 10 mais incapacitantes do mundo, né? Uma vez... É a sexta doença. Eu vi uma vez um moço, alguém falou assim, mas vocês também só falam mal. Não, a gente está alertando, precisa saber para a gente ir atrás de um tratamento adequado. Porque um paciente bipolar bem tratado, ele tem uma vida normal. Não é, Luiz? É isso aí. É isso mesmo ali. Você estava falando desses comportamentos que podem surgir, né, do ponto de vista fenomenológico e tudo mais, principalmente na fase mista. Essa apresentação... preferencialmente, ou pelo menos você tem observado isso na tua clínica, no seu dia a dia. Interessante. Surgiu uma pergunta aqui que eu acho que talvez tenha a ver também um pouco com esses estados. Tem alguém que pergunta o seguinte, como é que eu posso diferenciar, né, a questão do sintoma de mania ou de hipomania de um comportamento simplesmente induzido por substância? Eu iria até além. Será que essas coisas não andam juntas? O que vocês pensam a respeito disso? Veja bem, é uma pergunta muito interessante, Luiz, e que a gente vê no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem sempre tem a resposta de pronto. É o ovo ou a galinha, né? Então, assim, veja bem, a pessoa está com aquelas incômodos que já foi falado, será que é por causa do transtorno bipolar, ou pela depressão, ou até uma esquizofrenia, a gente pode pensar, ou o abuso de substâncias? Fato é que se ela tem genética e abusou substância, as duas coisas vão se misturar. E o que a gente faz? Temos que tratar as duas coisas. Temos que tirar a substância, porque só de tirar a substância, fazer abstinência gradativa, dependendo da substância, para que a gente não tenha aí sintomas complicadores se tirar abruptamente, mas também olhar e ver a bipolaridade, ou para quem foi esquizofrenia ou depressão, a gente olhar as duas coisas. E é importante que quando nós fazemos esse diagnóstico, a gente enfatize muito para o paciente, para a família, para todos que estão à volta. Se eu tenho transtorno bipolar e eu também faço uso de determinadas substâncias, e entre as substâncias entra o álcool, que é uma substância lícita, de uso liberado para cima de 18 anos. Veja que para baixo de 18 não é, porque o cérebro ainda está em formação. Eu gosto de falar muito isso. O cérebro ainda está em formação. É na fase, como disse a Aline, quando começa a bipolaridade aí dos 10 aos 16 anos, principalmente dos 10 aos 12, 14, que tem a poda neuronal. Então eu vou perder neurônio? Não, pela poda neuronal não se perde neurônio. A poda neuronal se perde as sinapses que não foram utilizadas até aquela data. Neurônio não perde. Mas se eu utilizar droga, eu vou perder sim.
Aí a minha perda vai ser maior. E a gente lembrar de que a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a maioria das doenças são que a gente fala doenças inflamatórias. Então, eu tenho uma doença inflamatória e ainda ponho uma substância psicoativa que vai piorar o funcionamento do cérebro. Tudo isso traz consequências. Como é que nós separamos? A gente leva o pacotinho junto, vai tratando, as duas coisas melhoram. Aí a gente para, conversa claramente com a pessoa que foi acometido pelas duas coisas e orienta muito firmemente de que a droga pode fazer acelerar de novo o surgimento de novos episódios de depressão ou de euforia. Muitas pessoas até falam, mas eu quero ficar eufórico. E volta a usar a cocaína, volta a usar o álcool, volta a usar, sinal de que ele não está bem orientado. Daí a importância da psicoeducação da Abrata, onde nós temos diversos vídeos, trabalhos, escrito, tudo, mostrando o quanto o abuso dessas substâncias faz... Ah, tá bom, mas eu fico em mania, eu fico feliz. Você fica feliz, mas o teu cérebro não. O teu cérebro sofre. A cada episódio de depressão ou de mania, hipomania, há perdas neuronais, há um processo inflamatório, há uma oxidação no cérebro. Todo mundo fica preocupado, como é que eu vou estar quando eu tiver 80, 90 anos? Será que você chega lá? Comece a se cuidar agora. Que o estilo de vida, hábitos saudáveis e sono tem muito a ver em desencadear ou, ao contrário, fazer com que a gente prolongue os episódios de depressão ou de euforia. Então, eu já estou falando algo importante em relação a tratamento. Pode falar, Lili. Aí vem uma coisa que a gente tem que também linkar aqui, que são as comorbidades, né? Ou seja, o transtorno bipolar de humor, ele traz outras doenças, né? Eu sempre digo, é uma doença que traz outras doenças. Por isso que tem tanto impacto. E essas doenças podem ser de ordem tanto psiquiátricas como de ordem física. A doença que mais está com comorbidade com bipolar é o transtorno de uso de substâncias e abuso e dependência química, né? Então, de substâncias psicoativas. Então, 60% dos pacientes bipolares, olha só, gente, 60% dos pacientes bipolares fazem uso de alguma substância química, né? E muitos dos pacientes que a gente também recebe no consultório, que vem com o histórico de uso de abuso de maconha, cocaína, que não melhoram com nada, né? Ou seja, várias recaídas, várias internações. Eu já peguei pacientes que tiveram 23, 25 internações em clínicas psiquiátricas e não adiantam. E que quando começa o tratamento adequado, o paciente melhora. É o paciente mais difícil, com certeza, né? Porque nós estamos falando também da dependência da droga. E quando tem essas duas comorbidades, essas duas doenças juntas, nós vamos ter um paciente mais grave, muito mais grave, porque tem mais tentativa de suicídio, tem mais perdas de uma forma geral, né? O tratamento é mais difícil, muitas vezes não respondem aos tratamentos convencionais, né? Então, é a comorbidade mais comum. Mas também temos outras comorbidades. Dentro do transtorno de ansiedade, por exemplo, a fobia social. 47% dos pacientes têm fobia social. Ou seja, é até estranho, né? Como assim? Um paciente em euforia tem fobia? Sim, tem fobia social. Muitos têm pânico. 11% dos pacientes abrem o quadro com pânico, né? Ou seja, aí o que é que acontece? O paciente vai tomar antidepressivo. E já começa, a história já começa ruim, porque vai tomar uma medicação para o pânico, que na verdade pode ser um fenômeno associado ao próprio transtorno bipolar, né? Então, outra comorbidade que também é comum são os transtornos alimentares, jovens, meninas, transtorno alimentar, a gente tem que estar com o diagnóstico na cabeça, porque isso também pode ser uma comorbidade e o próprio transtorno de personalidade borderline. Então, nós temos que estar atentos a estas doenças, que muitas vezes o paciente vem ao consultório com uma queixa de alguma dessas doenças, não necessariamente com um transtorno bipolar. Agora, imaginem vocês com pacientes com 3 comorbidades, né? Com 3 doenças, ou seja,
Ele vem com pânico, ele vem com abuso de maconha, ele vem com TDAH, que é outra comorbidade também super comum, e você não dá o diagnóstico de transtorno bipolar. Aí lá vamos tratar uma doença com remédios diferentes. E, na verdade, é uma doença só. Que, na verdade, se você, às vezes, faz um bom tratamento, melhora as outras comorbidades, né? Então, sem falar das comorbidades físicas, né? Que nós temos as doenças cardiovasculares, obesidade, que muitas vezes o paciente acha que é por remédio. Não! Muitos pacientes têm já o transtorno, né? A obesidade por conta com comorbidade, né? Alterações glicêmicas, doenças cardiovasculares, enxaqueca, né? A fibromialgia. Então, olha quantas doenças que são sinalizadores para nós estarmos atentos ao diagnóstico do transtorno bipolar. Né, Luiz? Aline, pois é, você estava falando da síndrome metabólica e às vezes as pessoas confundem, né? Acho legal a gente falar a respeito disso para perder realmente o estigma. Muita gente pensa que a síndrome metabólica é diretamente causada só pelas medicações, o que não é necessariamente verdade. A própria doença pode gerar um aumento, isso está descrito, bem descrito na literatura, mas gera um aumento realmente de síndrome metabólica, de chance maior de obesidade, de todos os problemas vasculares e relacionados com esse tipo de questão. E em relação ao que a Alexandrina disse, eu estava fazer uma reflexão aqui, eu achei muito importante, quer dizer, as pessoas realmente confundem, né? Muitas vezes o tratamento, né? Então, sempre trazem como um grande problema as medicações. Luiz, eu não vou tomar essa medicação, eu vou ficar dependente, isso vai me gerar um problemão, não sei o quê. Na verdade, o problema está na doença, deixar a doença correr solta. Veja, no último ISBD que teve, que é um congresso internacional americano, então eles bateram muito a tecla nisso, que foi exatamente o que a Alexandrina falou. Se você deixa correr solto sem tratamento, sem fazer absolutamente nada, existe uma redução volumétrica do encéfalo. Entendeu? Ou seja, realmente existe uma perda neuronal, né, pelo próprio transtorno bipolar. Fazendo o link que a Aline falou também, dos adolescentes e dessa faixa da puberdade, é fundamental a gente fazer tratamento, identificação e tratamento precoce, justamente para a gente não pegar esse pessoal lá na frente, que aí realmente a doença já consumiu grande parte desses recursos aí, né, do nosso aparelho. Eu estava vendo recentemente um estudo que foi feito na Austrália, em que eles já identificam as alterações, ainda que sutis, mesmo lá na época da adolescência, antes dos primeiros sintomas. Olha que interessante também. Né? Quer dizer, olha a importância da gente fazer diagnóstico precoce e cuidar direito, né, dessa condição. Né? Quebrar os estigmas, né? Medicação, principalmente estabilizador de humor, não vicia, não gera dependência. É isso aí. Quando você fala isso, né, que assim, começar o tratamento precoce, o que nós ouvimos diariamente, vocês dois vão concordar, é de que nós médicos gostamos de medicalizar o paciente. Muito cedo já querem dar remédio para o adolescente, para a criança, para isso, para aquilo. Não, nós queremos prevenir o que você viu no Congresso Internacional de Transtorno Bipolar, né, no ISBD, exatamente isso da atrofia que há no cérebro pela não identificação da doença. Mas tudo aquilo que nós duas estamos falando, dos fatores desencadeantes, das comorbidades, se nós começarmos a tratar antes e educarmos essa pessoa do ponto de vista psíquico, de ela ter hábitos saudáveis, ela vai ter menos perda. Por isso eu volto a brincar. Louco tratado é normal. Então, assim, quando entrei para a medicina, eu entrei porque eu queria ser psiquiatra. Porque com os 9 anos, do lado da família da minha mãe, tinha 3 tios bipolares. Então, eu já fiquei alerta que eu era uma candidata, não sabia que eu seria premiada. Fui fazer medicina por isso. De lá, do 4º ano da faculdade de medicina, eu tive meu primeiro episódio depressivo. Eu nunca usei droga, nunca usei álcool, nunca usei determinado. Sempre procurei evitar fatores que seriam desencadeantes. Então, é possível fazer. Hoje, eu posso dizer, eu fiz a carreira da medicina, fiz o doutorado, casei, tenho filhos. Se eu não tivesse feito fatores de prevenção precoce,
que teria acontecido? Eu não teria formado no curso médico, não teria feito a residência, nem o doutorado, talvez não tivesse casado, ou tivesse casado e descasado, não teria filhos, porque o transtorno bipolar, ele afeta todos os setores da vida, como a gente falou no comecinho. Afeta o trabalho, afeta a família, afeta os relacionamentos, afeta a própria autoestima. Tudo está ligado. Então, além do cérebro murchar, a vida do bipolar também fica empobrecida de recursos para que ele possa lidar com o dia a dia natural. Quando a gente percebe que o paciente engaja no que a gente propõe, no que a gente coloca, né, para que ele tire o estigma. Eu sempre digo para as pessoas que eu trato, olha, o preconceito, o estigma do mundo, nós não podemos mudar, mas o seu. E aí eu estou falando do autoestigma, do estigma que a própria pessoa tem, ela não quer ter a doença, ela não aceita a doença, não aceita tomar o remédio, não aceita fazer a psicoterapia, as atividades físicas, a dieta, ela se recusa a não fazer uso de álcool e outras drogas, se fazer tudo. E aí ela tem o caminho do pior prognóstico. Então, quando nós damos o diagnóstico de transtorno bipolar, nós não estamos dando uma sentença de morte. Todo mundo fala, não, os bipolares morrem 10 anos antes. Os bipolares não conseguem. Não, se nós fizermos um diagnóstico precoce e conduzirmos adequadamente, há pouco tempo, foi antes da pandemia, morreu um paciente meu bipolar, que eu trato, eu já tenho 42 anos de carreira, com 92 anos. Bipolar, tomou lítio a vida inteira. Estava até no final do tempo, porque a esposa já tinha morrido, a filha casada morava em outra cidade e acabou ele pondo numa casa de repouso. E ele seguiu até os 92 anos, quando aí, de repente, algum órgão físico falhou e teve um infarto. Mas o bipolar pode, se bem tratado, bem conduzido, e se ele se conscientiza do caminho que ele tem que seguir, ele vive e muito bem. Ele se realiza profissionalmente, se realiza na vida afetiva, no casamento, tem filhos. Ele pode ter todas as coisas como qualquer pessoa, se bem controlado e bem tratado. Por isso que nós estamos falando do estigma, que é o estigma de fora e é o estigma de dentro. Então, eu tenho que olhar para os dois lados. Se isso acontecer, nós temos, com certeza, um caminho brilhante para toda pessoa bipolar percorrer. Alguns dizem com orgulho, eu sou bipolar. Mas esse orgulho é para dizer, se eu fizer besteira é porque eu sou bipolar. Não. A gente não fica dizendo eu sou bipolar, eu sou eu. E aí fala o seu nome, no caso eu vou falar, eu sou Alexandrina, eu não sou bipolar. Eu tenho uma doença que poderia ser um diabetes, poderia ser uma hepatite, mas por acaso é a bipolaridade. Não é tragédia. E é isso que faz a gente quebrar o estigma. É isso que faz a gente caminhar e as pessoas aderirem ao tratamento. Quando a gente mostra, por exemplo, determinados artistas que morrem cedo por suicídio, e nós vamos ver que eles têm depressão e abuso de droga, quanto deles são bipolares? E morrem jovem, mas nenhum aderiu a tratamento. Nenhum venceu a barreira do preconceito, do estigma, para fazer tratamento. Alguns, depois de um tempo, depois de alguns episódios, não, eu faço tratamento, eu vou no psiquiatra, eu fui internado, aí falam. E esses sim estão fazendo um bem de utilidade pública, colocando de que são humanos, embora artistas famosos, mas que também têm suas fragilidades. Todos nós temos. Não tem quem não tenha. O que a gente tem que ter é consciência de aonde é nosso ponto frágil e cuidar dele para que ele possa nos ter uma fortaleza. Não é isso, Aline? Sim. Outra coisa que eu falo muito aqui no consultório para os pacientes, eu digo, olha, gente, graças a Deus que tem a medicação. O que seríamos de nós sem a tecnologia hoje, com muita coisa que a gente já tem, né? Ou seja, até hoje a gente não sabe como é o mecanismo fisiopatológico da doença. Até hoje nós não sabemos. Mas a gente já sabe muita coisa. E o que a gente sabe ajuda muito a minimizar as consequências da doença, né? Então, assim, eu digo, tenhamos medo da doença, não tenhamos medo do remédio. O remédio, ele trata, ele ajuda, ele... Quando
quando chegam aqui, eu digo, olha, imagina que você chegou onde você chegou, apesar da doença. Agora, tu imagina, tu não está com a doença ativa, que potência é essa? Quem é você? Você, com certeza, é muito maior que a doença. A doença faz parte de você. Você é maior. Então, esse ser, ele tem que estar pleno. E essa plenitude nós alcançamos quando a gente dá o diagnóstico e quando a gente trata, né? E esse diagnóstico que é tão questionado, né? Que quando a gente diz, ai meu Deus, vou dar o diagnóstico de bipolar. Um dia desse, uma paciente virou para mim, chegou já dizendo assim, eu só vim aqui porque um psicólogo mandou para eu ter certeza que eu sou bipolar, mas eu tenho certeza que eu não sou bipolar. Eu digo, ai meu Deus, vai ser algo difícil. Né? Assim, porque já vem com aquele medo, na verdade é medo. Aí eu dei o diagnóstico e falei, você é bipolar sim, você é bipolar tipo 2, porque ela era clássica, um bipolar tipo 2. Aí ela começou a chorar, ficou, eu não aceito isso, a culpa é do meu pai. Aí eu falei assim para ela, olha, eu não vou lhe tratar agora, eu quero que você conheça primeiro a sua doença e você veja se isso faz sentido para você. Porque não adianta o tratar sem você estar aceitando isso. E aí ela foi para casa, eu dei todo o livro, as indicações, dei para ela ler. 20 dias depois, eu atendê-la. Aí eu atendi, ela aceitou, começou o tratamento, ela teve uma melhora e coincidiu 2 meses depois com o aniversário dela. E aí ela me mandou, no dia do aniversário dela, uma mensagem para mim, dizendo que foi o melhor presente que ela ganhou, foi ter sido diagnosticada e agora tratada. Então, na verdade, isso faz diferença. Nós que temos muitos pacientes e a gente acompanha, a gente sabe que faz uma diferença brutal, né? Principalmente dos adolescentes, porque imagina a autoestima como é que vai estar dessas pessoas, né? Então, assim, é uma doença que o diagnóstico que se faz é fundamental. E como é que se diagnostica? Como é que a gente sabe? Como é que chama a atenção da gente? A história familiar, né? Se tem um familiar que tem história de bipolar, se tem familiar com histórico de depressão, se tem familiar com histórico de suicídio, de alcoolismo. Isso a gente diz que são preditores, são sinalizadores para a gente estar atento. Idade de início, quando um adolescente com 13 anos abre o quadro de depressão com pânico, olha, é complicado você dizer que esse menino ou essa menina é um depressivo unipolar, porque é uma doença de jovem, é uma doença que começa na adolescência, né? Então, isso é outro sinalizador para a gente estar atento. É como se fosse montando um quebra-cabeça, né? Sintomas e sinais, o que está trazendo para a gente? Então, a pessoa depressiva, eu falei do misto, que muitas vezes o paciente já vem com uso de antidepressivo. Então, vem uma pessoa depressiva, mas irritada, ansiosa, compulsiva por comida, compulsiva por gasto, usando algum tipo de substância como álcool, como benzodiazepínico. Então, isso a gente já... são outros sinalizadores para a gente também estar atento. O curso desses sintomas, como foi que eles apareceram? E eles aparecem de quanto em quanto tempo? Ele demora quanto tempo? Demoram 15 dias, demora um mês, demora 6 meses. Então, como é que esta sintomatologia se apresenta, né? Resposta ao tratamento. Paciente que começa a tomar um antidepressivo, ele melhora, aí daqui a pouco ele perde a resposta, aí tem que aumentar de novo o antidepressivo, aí ele melhora, daqui a pouco tem que aumentar de novo. A gente chama de desgaste de resposta. Então, ele melhora, mas não é uma melhora sustentada. Ou aqueles pacientes que você dá um antidepressivo não responde, dá 2 antidepressivos não responde, dá 3 antidepressivos não responde, dá 4 antidepressivos não responde. Ou aqueles pacientes que você dá alguma medicação antidepressiva pode também virar hipomania. Então, a gente sabe que é outro indicativo, um sinalizador para isso. E se vier com comorbidades, né? Então, pacientes que têm um quadro de depressão associado ao uso de álcool, substância, também TDAH. Então, todos esses sinalizadores levam para nós, né, especialistas, médicos, a fazer o quê? A pensar, pelo menos, no diagnóstico, não é? A dor é uma coisa também comum, na opinião de vocês, no dia a dia? Isso ligado com o transtorno bipolar? Muitos pacientes se queixam também de dores, somatizações ou não? Sim, a Aline já falou da fibromialgia, já falamos da enxaqueca
E também a dor crônica é comum, há um desgaste, né? Lembrar de que a dor crônica também é um processo inflamatório, como a depressão e o transtorno bipolar são doenças inflamatórias, então até vias neurológicas, neurofisiológicas comuns entre dor, depressão e também o quadro bipolar. Então, também é outra coisa, e que às vezes alguns pacientes começam a fazer abuso de analgésicos, e às vezes analgésicos potentes, opioides, né, que vão caminhando cada vez mais para um pior prognóstico. Por isso que nós estamos enfatizando, e este é o lema da Brata, de que um bom profissional precisa fazer o diagnóstico. Porque ele não vai olhar só para uma coisa, tem dor, não, tem isso, tem aquilo. Nós temos que ter um olhar amplo. E como disse a Lene, 1, 2, 3 comorbidades, a gente tem que pensar se não tem a maior no meio disso tudo. No meio disso aparece a bipolaridade. Epilepsia é muito comum com a bipolaridade. Tem uma série de doenças que acabam sendo comuns. Né? Ela falou transtorno alimentar. É muito comum, anorexia, menos frequente, mas com a compulsão, principalmente noturna, e que muitas vezes ninguém procura por causa da compulsão noturna. Vai para a cama, aí começa a atacar a geladeira, ataca o armário, come tudo, e ela tem a compulsão por jogo, a compulsão por compra, tem uma série de compulsões por sexo, uma série de compulsões que, se você for olhar direito, tem uma bipolaridade ali que está disfarçada mais para compulsão. Aí a gente vai entrando num outro terreno que eu considero importante. Você perguntou de dor, mas eu digo que tem uma outra dor. Você é border. Os pacientes querem morrer quando ouvem isso de um médico. Você é border. É como se dissesse, você faz tudo isso porque você quer, você se mutila, você destrói os relacionamentos, você não faz nada. E muitas vezes nós encontramos pacientes que já às vezes vem encaminhado para a gente como transtorno borderline, é um transtorno limite de personalidade, mas está muito complicado. Você começa a tratar e olha ele como bipolar. Vai tratando, muitas vezes o transtorno de personalidade some. E se nós levarmos à risca, transtorno de personalidade não some. É que estava misturado com sintomas da bipolaridade. Agora, tratamos a bipolaridade, sobrou algumas características, a comorbidade existe sim. Mas eu vejo muitos pacientes rotulados de transtorno borderline e nós vamos olhar, são pacientes bipolares mal diagnosticados e mal tratados. E às vezes não identificados. É fácil jogar no estigma de border. Né? Você olha, muitas vezes, até tem na internet, no Instagram, grupos de border, né? E as pessoas ficam... E você vai vendo a descrição, eu viro e mexo, eu fuço esses grupos, o grupo de bipolaridade, o grupo de borderline, o grupo de muita coisa, eu fico fuçando, às vezes me identifico, às vezes não, mas para a gente ver o que é que acontece. E muitas vezes está ali um quadro claro de pessoa com sintomas bipolares, mas que não foi identificada, não foi tratada e está vendo a sua vida sendo destruída. Isso também é doloroso. Você falou de dor, eu lembrei dessa dor que muitas vezes a gente vê, e hoje, para quem tem um diagnóstico de transtorno borderline, isso nos últimos 10 anos tem sido muito enfatizado, principalmente nos congressos americanos, mas o brasileiro também começou a dar ênfase, de que o transtorno borderline hoje tem tratamento e melhora muito com o decorrer do tempo. Tratamento com a psicoterapia comportamental e também com medicação. Né? Depois dos 35, 40 anos, as pessoas melhoram muito o prognóstico, coisa que há 20 anos atrás, né, mais tempo, não melhorariam com nada, era o que a literatura dizia. Hoje já é uma perspectiva diferente. Mas muitos dos que melhoram é porque melhorou da bipolaridade. Concordo, Alexandrina. É interessante você falar de dor. Um dos artigos que eu li, eu não lembro qual foi, 18, os pacientes... Deixa eu fazer um detalhe. Eu gosto quando a pessoa fala assim, um artigo que eu li, eu não lembro qual foi, porque muitas pessoas decoram com o artigo, com o autor, mas não sabem o conteúdo. Nós duas sabemos o conteúdo, e eu sei que o Luiz também, a gente sabe o conteúdo, então a gente tem conhecimento. Sim. Então, portanto, fale, querido. Eu adoro essa fala quando eu não lembro onde mais eu li, sinal que a gente lê muito. Então, e que, na verdade, a dor
que é a automutilação, que é a gente escuta, a gente vê isso tanto no bipolar quanto no próprio borderline, ela, na verdade, é muito mais comum no bipolar do que no borderline, né? Ou seja, a automutilação, que muita gente já até tem como quase sinônimo de borderline, não, é mais comum em bipolar, né? E é uma doença que as duas, até isso era uma discussão que tinha muito entre alguns colegas, que eu na verdade, vi muitos pelo histórico de pacientes que têm ali, tendo sido dado o diagnóstico de borderline, que tinham pai bipolar, que tinham avó bipolar, e que, na verdade, a doença começou na infância. Gente, a doença começou na infância e ela vai atravessando na adolescência. Aquele transtorno parece ser de personalidade, que nós estamos na formação disso. Mas quando a gente trata, e a gente trata com muitos dos meus pacientes que vieram com tentativa de suicídio, porque vem muito com tentativa de suicídio, melhoraram com ECT. Cadê o transtorno de personalidade? Sumiu. Isso que a Alexandrina falou é realmente acontece, né? Some. Você vê o paciente sem nada, né? Ou seja, o paciente acaba ficando eutímico, né? E isso, quando a gente discute com os pacientes na hora do tratamento, né? Que eu brinco com meus pacientes que todo paciente que chega no meu consultório, ele vai ter uma aula, vai ter a psicoeducação inicial para ele. Ele tem que entender o que ele tem. O tratamento começa com isso, o entendimento da doença. Por que eu estou dando lítio? Por que eu estou dando Depakote e não lítio? Por que eu estou escolhendo quetiapina e não Depakote? Porque tem tudo um racional. Não é algo que muitos dizem, eu estou me sentindo um ratinho de laboratório. Não, nós temos diretrizes internacionais. Pode falar, Luiz. Aline, eu ia te perguntar, dentro disso, tem cura transtorno bipolar? Como é que é isso? Não. Nós temos um controle, né? Um controle que a gente pode ter ao longo da vida, onde tem pacientes que passam anos sem ciclar, né? Então, é uma doença que tem controle. Cura ainda não. Pode ser que amanhã aconteça algo diferente do que a gente está falando hoje, mas até o momento, o tratamento é de controle, é uma doença crônica para a vida toda. É importante as pessoas entenderem, né? A gente está acostumado um pouco com esse modelo do tipo dor de garganta, né? Então você tem, por exemplo, a amidalite bacteriana, você toma antibiótico, sei lá, 7, 10 dias que seja, resolveu o seu problema, acabou. Tô com dor de cabeça, uso dipirona e por aí vai, né? É um pouco ainda difícil, eu sinto que ainda tem um certo ranço, né, das pessoas assim, de entenderem e aceitarem também, por que não? Né? Mas que o tratamento é de controle. É muito parecido, por exemplo, com o tratamento de hipertensão, com o tratamento de diabetes. Não adianta, se o indivíduo para de tomar medicação, o sintoma volta. Isso não é abstinência, eu sempre explico. Tem muita gente que fala assim, então ficou com abstinência, porque agora ficou pior, porque entrou em depressão. Não tem nada a ver com isso. O curso e a evolução da doença é exatamente esse que aconteceria sem a medicação. Então é um pouco diferente, né? O que vocês acham? É isso, Luiz. É assim, o modelo daquela doença que é aguda e melhora, e a doença que é crônica. Como você falou, a hipertensão, o diabetes, a própria epilepsia, tem um monte de doenças que começa muito jovem e é para uma vida inteira, mas se a pessoa fizer adesão ao tratamento, se aceitar o diagnóstico, se fizer tudo certinho, como eu disse, ela vai ter vida muito próximo ao normal, ou até normal. Né? Isso que é importante, é perder o estigma dentro de si, o autoestigma, joga ele fora. Aceita a doença, devagarzinho, dos seus pares, dos pais, do marido, dos irmãos, vai tirando o estigma de todo mundo, da escola. Logo no começo alguém perguntou, mas é difícil falar no trabalho, na escola? É difícil, mas chega uma hora de que gradativamente nunca se falou tanto de saúde mental e doença mental quanto em 2020 e continua em 2021. Por quê? A pandemia ela tirou o véu que estava naquilo que estava pulando, a doença mental, a saúde mental, e que a gente precisa olhar como algo importante a ser cuidado. Eu estou preocupada com o relógio, viu, Luiz? Eu não sei a hora que você tem que dar um apito para a gente parar de falar. Mas eu acho assim que é importante, de novo eu remeter, procurem na Brata, no YouTube,
no site, no Instagram, em toda a rede nossa social, tem informações para diversas perguntas que a gente viu passar aí e não conseguiu responder. E, na verdade, a Brata não se propõe a fazer tratamento, não se propõe a cuidar da pessoa em si, enquanto medicação, enquanto nós médicos. Mas a Brata faz a psicoeducação, dar a formação do que é a doença, onde buscar ajuda, como tratar. Os efeitos das medicações. Às vezes é pior que a doença. Não. A doença, ao longo do tempo, ela é muito pior do que os remédios. Se os remédios, os efeitos colaterais estão pesando, conversa com o seu médico, ele vai fazer a melhor adaptação. Para cada pessoa, é uma medicação, como disse a Aline, o raciocínio do psiquiatra tem que estar em sintonia com o paciente. E aí a gente seguir a conduta correta. Deixa eu parar de falar. Aline, nós temos 4 minutos. Você quer fazer as considerações finais aí? Olha, eu vou falar sobre o tratamento rapidinho, né? Porque das consequências assim, da doença e o porquê da gente tanto querer cuidar, né? Além de proteger um cérebro, né, que está ali sendo massacrado, né? Mas externamente, o que a gente tanto quer também? Olha, suicídio, gente, que a gente sempre fala também, mas suicídio acomete muito bipolar. O transtorno bipolar é a doença de maior suicidabilidade dentro da psiquiatria. E nossos pacientes bipolares não tratados ou subtratados, muitos têm o pensamento e muitos vão cometer o suicídio, né? Então, esse é um dos grandes objetivos do tratar. Né? O tratamento medicamentoso, seja químico, seja físico, seja com a TCC, psicoterapia, a psicoeducação, atividade física, a questão religiosa e espiritual dentro desse contexto todo. Então, tudo isso é muito importante. E lembrar que é uma doença que também traz incapacitação se nós não tivermos com ela toda organizada, né? E a gente não quer isso. A gente quer a pessoa com potência. Como eu falei antes, quanto mais pós-tratamento, a gente vai evitar muitas perdas no futuro desse indivíduo. Legal. Obrigado, viu, Aline? Queria agradecer as 2 palestrantes hoje aqui presentes, colegas queridas, viu? E também a participação de todos. Muita gente elogiou a participação de vocês na live, tudo que foi trazido. Como disse a Alexandrina, são várias perguntas, então depois acho que vocês podem procurar, inclusive, o site da Brata, para se informar um pouco mais a respeito, conteúdos, discussões, enfim. Nós temos os grupos de apoio online também, que a Brata oferece através do Instagram, as mídias sociais, basta vocês procurarem. E, por último, eu queria lembrar também o seguinte, Dia Mundial do Transtorno Bipolar também tem a ver com a iniciativa de levantar fundos para essa causa. É muito importante que todos se engajam também, possam se engajar nesse sentido. Procurem a Brata, façam a doação para a Brata precisa de doações de vocês. É muito importante que vocês fiquem sócios da Brata, com isso a Brata se fortalece cada vez mais. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Boa noite para todos, que a gente tenha uma excelente semana, viu? Abraço a todos. Beijo, gente. Até mais. Até mais. Até.